Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre eras da TV mundial, mas principalmente a televisão norte-americana. Estou fazendo esse vídeo que vai ser dividido em duas partes para falar mesmo sobre os momentos em que foram definidos alguns momentos importantes da televisão norte-americana, principalmente a estadunidense. Aqui a gente pode também entrar muito falando mesmo, buscando aqui um pouco, sobre a televisão mundial e como ela se estabeleceu pelo mundo. Aqui no Brasil, principalmente, como ela veio, como ela se estabeleceu muito principalmente com programas que eram de rádio, inspirados em programas de rádio e depois foram evoluindo. A gente também pode falar um pouco nos Estados Unidos. Mas ali a gente tem uns requisitos um pouco diferentes, principalmente porque o que conhecemos como seriados hoje, eles foram importantíssimos, eles foram fundamentais e criados principalmente ali, nessa ascensão da televisão. Então hoje eu vou começar falando sobre 3 momentos da televisão dos Estados Unidos, e eu passo, e também parte mundial, e depois eu passo para falar um pouco sobre, e depois na segunda parte, eu vou acabar falando sobre os outros 3 momentos, incluindo o que a gente encontra hoje em dia. Então, começando a falar sobre a parte pre-war, antes da guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é estabelecida entre 1928 e 1947. E aqui é exatamente o momento em que muitas das emissoras acabam se estabelecendo, principalmente lá nos Estados Unidos, com as 3 grandes já surgindo. As 3 grandes sendo a ABC, que agora já faz parte da Disney, a CBS e a NBC. De uma forma bem interessante, no Reino Unido, ali nos primórdios mesmo, no Reino Unido, a BBC, que é uma estatal, ela é estabelecida em 1927, e é ali que começa também a se construir a questão estatal da BBC e a sua longevidade dentro do cenário mundial. Assim como aconteceu aqui no Brasil, a maioria dos programas acabam sendo transportados do rádio, que era principalmente comunicação, para o que conhecemos, para a televisão. Um dos primeiros programas foi da CBS, de gravação, que aconteceu, foi o The Television Ghost, que durou 19 meses sendo exibido, então, em sua programação. Já na década de 1930, as produções acabam maturando, acabam ganhando um corpo mais estruturado, e uma variedade de programas experimentais acabam ganhando forma dentro da televisão, então, dos Estados Unidos. Principalmente, entra muita programação ao vivo, trabalhando com esse formato, e esportivos, e mais principalmente game shows, que se torna um dos principais produtos exportados dos Estados Unidos. E, obviamente, por causa da Segunda Guerra Mundial, elas acabam sendo paralisadas e as notícias viram o principal foco. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente entra na Golden Age, depois da Segunda Guerra Mundial e depois desses 2 anos, em 1947, a gente entra na Era de Ouro da televisão mundial, da televisão norte-americana. A gente entra, então, na Golden Age, que começa, então, com 1947, com a exibição, e aqui são todas datas muito relativas que acabam entrando muito em conflitos entre muitos estudiosos, porque são pequenos detalhes, são pequenos meses, as semanas e tudo. Mas, principalmente, a Era de Ouro, ela acaba começando com o primeiro episódio da antologia Kraft Television Theater e acaba se encerrando ali na década de 1960, principalmente no ano de 1960, com o capítulo final de Playhouse 90. É principalmente nessa época em que os gêneros que conhecemos hoje acabam sendo estabelecidos. A comédia e o faroeste se tornam os principais condutores desse cenário, das séries roteirizadas, e se tornam principalmente populares nos Estados Unidos. Os programas, principalmente sobre trabalhadores, os blue collars, como eles falam no inglês dos Estados Unidos, e também programas rurais, ambientados então de uma vida mais simples, uma vida que esbanja menos, nessa parte trabalhadora, também começam a aparecer durante esse cenário.
A gente pode falar de I Love Lucy, que vai ganhar o primeiro prêmio de legado do Primetime Emmy no próximo dia 14 de setembro. Temos Lassie, que muita gente conhece por aqui. The Twilight Zone, né, que é um dos principais também programas antológicos e que alavancou muito o que conhecemos dos formatos antológicos hoje em dia. The Honeymooners, os Flintstones, que começa a ser exibido então na década de 60, e é o primeiro passo, praticamente, da Hanna-Barbera. As Aventuras de Superman, The Lone Ranger, a primeira versão do Mickey Mouse Club e o Walt Disney Presents também se tornam fundamentais para estruturar essa era da televisão dos Estados Unidos. E aqui, novamente, são exemplos. Tem muito mais séries que a gente pode falar que envolve a Era de Ouro. Por fim, neste vídeo, eu vou acabar falando sobre a Era das Emissoras, né? The Network Era, como eles chamam. Ela acontece basicamente de 1960 a 1980. E é neste período que a ABC, a CBS e a NBC, elas acabam dominando a televisão dos Estados Unidos e a TV colorida se torna o principal atrativo mesmo para toda a audiência. O avanço da tecnologia acaba dando aos telespectadores mais controle do que eles querem assistir, e entre as várias produções que a gente pode citar estão Batman, A Feiticeira, Sombras da Noite, Gênio um Gênio, Columbo, As Panteras, MASH, o início do Saturday Night Live, que está em exibição até hoje, há mais de 50 anos, Perdidos no Espaço, a primeira versão de Hawaii Five-O, The Odd Couple, A Mulher Maravilha, A Mulher Biônica, Incrível Hulk, Alf, LA Law, Star Trek, começa ali na década de 60, The Wonder Years, são alguns destes destaques. Nos Estados Unidos ainda, a gente pode começar a falar sobre as novelas, né, que, diferentemente do que acontece aqui, que tem um período, estão ininterruptas ou passaram muitos anos ininterruptas. Estou falando de General Hospital e Days of Our Lives. No Reino Unido, a gente pode citar o início com The Avengers e também Doctor Who, que hoje em dia, né, entrou em hiato, uma pausa mais longa, um pouco mais longa do que a gente está acostumado até o momento, porque vai passar por uma reestruturação após a saída novamente do Russell T Davies no comando da série, e também do acordo ter acabado entre a BBC e a Disney para exibição global. Na década de 80 começa a acontecer uma fusão, que é essa fusão entre a network, né, a era das emissoras, e a era dos multicanais, do multichannel, que eu vou acabar falando um pouco mais sobre esse destaque no próximo vídeo. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço para você curtir e seguir as redes sociais e o site, todos linkados na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes. Também tem espaço para música, literatura, cobertura de eventos, que tem muita coisa chegando nesse fim de ano. Também tem espaço para críticas e muito mais que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!